Boa tarde a todos. Queria agradecer a Ana Paula e a Praxis pelo convite, né, dessa palestra do transtorno do processamento auditivo, né? Então vamos iniciar agora a palestra e posteriormente vocês podem ir tirando dúvidas pelo chat, né? Que assim que possível a gente vai compilar as perguntas, né? E responder para vocês que vai ficar na descrição do vídeo, tá ok? Então vamos lá? Então vamos lá. O anúncio da palestra foi distúrbio do processamento auditivo quando suspeitar, né? Então eu só mudei o título para transtorno, né? Porque os profissionais fonoaudiólogos decidiram que a palavra transtorno caberia melhor do que a palavra distúrbio, né? A palavra distúrbio seria como se a pessoa tivesse um defeito, então eles acham isso um pouco grosseiro, né? E a palavra transtorno, então, algo que está atrapalhando a pessoa. Mas na definição de distúrbio também temos a anomalia funcional, né? E que é realmente o que acontece com o processamento auditivo, que é algo, né? Algo que atrapalha aí no processamento auditivo, né? Nesse desenvolvimento, certo? É, então, para a gente se contextualizar um pouco, o processamento auditivo é uma ciência muito nova. Então, eu vou só dar um breve comentário sobre o histórico do processamento, porque a medicina, ela é milenar, né? Então, o processamento, ele é muito recente, perto das descobertas e dos estudos em medicina, né? Então, a partir de 1950, que surgiram os primeiros estudos sobre o processamento auditivo, né? Começaram a se estudar o sistema nervoso auditivo central, né? Pesquisas com pacientes que tiveram ou traumatismo crânioencefálico, ou que tiveram o acidente vascular cerebral, né? O derrame. Então, foram as primeiras pesquisas que foram surgindo. Já em 1970, começaram a existir os primeiros testes do processamento auditivo. E no Brasil isso levou algum tempo para se chegar aqui. Então, no Brasil, só em 1990 que a gente começa a estudar o processamento auditivo na população brasileira, porque a gente tinha que também fazer uma adaptação, né, uma tradução da língua inglesa para o português brasileiro, né, para poder aplicar esses testes. E a partir de 1997, então há 23 anos atrás, super recente, super novinho esse processamento, a gente vai ter, então, o manual desenvolvido da avaliação do processamento com todos os testes que são aplicados até hoje. E para a gente entender um pouquinho sobre esse processamento auditivo, né? O que é? É o processamento auditivo, então a gente precisa entender também um pouquinho do desenvolvimento da audição, né? Então, a nossa audição, ela começa a se desenvolver dentro do útero da mãe, a partir da 24ª, 25ª semana de gestação, e até aconselhado, olha, converse com a sua barriga, alguns estudos que até antes da 14ª semana de gestação já está desenvolvendo a audição, né? Então, o primeiro contato do bebê com o mundo externo, a gente sabe que o bebê também tem sensações táteis, de luminosidade, mas aquele afetivo de ouvir a voz da mãe, de reconhecer a voz da mãe, é só pela audição que isso vai começar a acontecer, né? Então vamos entender um pouquinho sobre a audição. Então, a audição, o desenvolvimento é a partir do útero, como eu já disse, a infância, e ele vai se completar, se fechar com 12 anos de idade. Aí, o processamento auditivo desse jovem de 12 anos vai ser igual ao de um adulto, né? Ele já vai estar completo, com todas as suas habilidades formadas. E é importante a gente entender que a audição, a gente pode avaliar, né, e verificar ela de duas formas. A audição que a gente chama de periférica e a audição central, que vai envolver o processamento auditivo também, né? O processamento auditivo começa desde a parte periférica da audição até a parte central, né? Se
conclui na parte central. Então, na parte periférica da audição, nós vamos ter aqui a nossa orelha externa, a membrana do tímpano, os ossículos, né, os canais semicirculares, a cóclea, onde está acontecendo aí a parte, para a gente saber se a gente ouve ou não, né. Então, quando a gente vai ser submetido a uma audiometria, que é um exame para saber o quanto a gente ouve, então a gente é surdo, a gente não é surdo, isso é antes do processamento, acontece antes, né. Então aqui a gente vai ter um gráfico que a gente chama de banana da fala. E nesse gráfico, aonde a gente traçar uma linha, a gente vai, perceber aonde que esse indivíduo ouve ou não. Então, por exemplo, aqui acho que vocês estão enxergando a setinha do mouse, se a gente tiver uma pessoa que ouve a partir de 30, então aqui são todas as frequências que a gente pesquisa na audiometria, na verdade a gente começa por aqui por 250, mas tem mais frequências que a gente ouve até 20.000 mais ou menos, né, a audição humana, dos animais é um pouco diferente, envolve mais frequências, né. Então, se um indivíduo aqui que escuta a partir de 30, vamos supor que a resposta dele, o mínimo som que ele consegue ouvir é a partir de 30. Então, a gente vai traçar aqui essa linha, vai seguir essa linha de 30. Tudo que for para cima desse 30, a pessoa não ouve. Então, a pessoa não vai ouvir o gotejar, eh, de uma pia pingando, não vai ouvir o barulho do vento das folhas da árvore, não vai ouvir o cantar do passarinho, não vai ouvir uma pessoa cochichando, vai ter dificuldade de discriminar ou até não ouvir o som do F, do V, da vaca, da faca, né, porque aqui o som do gato, da zebra, do sapo, né, todos esses sons, a pessoa vai ter uma dificuldade de ouvir ou de discriminar se é um som ou outro. Porque quando a gente entende o que a pessoa fala, a gente entende pelos sons dessas consoantes, desses fonemas, F, V, B, P, T, D, K, G, M, N, L, né. Quando a gente fala vogal, ela não dá um entendimento. Quando a gente grita, a gente só consegue gritar vogal, a, e, o, u. Se a gente for tentar, gritar o som, por exemplo, do V, só o som do V, a gente não consegue gritar esse som. Então, por isso, quando a gente fala com pessoas surdas, não adianta gritar, você tem que articular bem, né. Dependendo do tipo de perda auditiva que a pessoa tem, você gritar só vai atrapalhar, só vai confundir mais essa pessoa, né. Então aqui a gente vai ter aqui, continuando a parte periférica, a pessoa que ouve normal, né, que vai ouvir os sons mais baixinhos, que seria o cantar do passarinho, né, o vento ali do ventilador ou o vento da rua, né, o gotejar de uma torneira, né. Agora com uma perda auditiva leve, já não vai ouvir os sons da audição normal, vai ter uma dificuldade aqui ouvir aquele tic-tac do relógio, né, vai estar mais abafado tocar do telefone, do liquidificador. Numa perda moderada, ela já não vai conseguir, entender a conversação, né, uma perda severa, já não vai conseguir ouvir tudo isso acima, mais o latir do cachorro, mais, por exemplo, a moto, e uma perda profunda, não vai ouvir a turbina de um avião, uma guitarra, não vai ouvir um megafone, vai cada vez a dificuldade aumentando com o grau da perda auditiva, né. E a partir daí, da gente, discriminando e sabendo: "Olha, essa pessoa ouve normal, essa pessoa tem uma perda leve, essa pessoa tem uma perda moderada", a gente vai começar uma avaliação do processamento auditivo. Lembrando que o processamento auditivo, ele só pode ser avaliado até, uma perda moderada. Tá, mas a gente precisa saber qual é o nível de audição dessa pessoa, mesmo que ela escute normal. O normal ali, se a gente voltar no nosso gráfico, o normal é até 25 dBs, então aqui entre 20 e 30, porque a gente pesquisa de 5 em 5 decibéis, né. Então, a gente precisa saber se a pessoa escuta em 0, se a pessoa escuta em 5, em 10, em 15, porque a partir dali a gente vai começar a investigar o processamento auditivo, que começa onde? Começa desde a audição periférica, aí ela vai percorrer um caminho do tronco cerebral, do nervo auditivo, até ela chegar no nosso cérebro, né, no nosso hemisfério esquerdo,
na área primária e secundária da audição, para a gente processar e entender aquilo que está sendo dito. Então, primeiro a gente precisa detectar, saber o que a pessoa está falando, para depois a gente poder entender o contexto. Então, é um caminho, né? Não dá para simplesmente a gente já processamento auditivo, por isso que antes da avaliação, né, para a gente saber se a pessoa tem um transtorno ou não do processamento auditivo, a gente vai ter que investigar como está essa audição periférica, porque ela é a base para eu começar o entendimento do processamento auditivo, certo? Então, o que é esse processamento auditivo, né? Então, aqui ele está falando, a ASHA, né, que é uma academia internacional, ela definiu, né, que a eficiência e eficácia com qual o sistema nervoso central utiliza a informação auditiva. É uma explicação bem complexa, bem difícil de se entender, né? Então, para os grandes pesquisadores do processamento auditivo lá nos Estados Unidos, nos grandes congressos, né, foi perguntado: olha, essa definição para mim não me diz nada, não estou entendendo o que ela significa, né? Então, perguntaram para o Musier e para o Katz, que são grandes pesquisadores, então, o que é o processamento auditivo? E o Musier falou: é como os ouvidos conversam com o cérebro. É que o cérebro compreende o que os ouvidos estão lhe contando, né? É o resultado da conversa da orelha com o cérebro. E o Katz falou: é aquilo que você faz com o que você ouve. Então, qual a resposta que você vai dar para a pessoa? A pessoa conversou com você, qual é a resposta que você vai dar para a pessoa? Ou a pessoa te deu uma ordem para você seguir uma instrução? Então, como é que você vai executar essa ordem no seu trabalho, ou na escola, em qualquer ambiente que você tiver? É o entendimento que o processamento auditivo te deu, ou até que uma pessoa te falou alguma coisa, você se sente ofendido ou não, né? É aquilo que você entendeu. Então, às vezes, as pessoas falam: ah, mas a pessoa te falou isso, você não ficou ofendida? A pessoa, e você vira e fala: não, não fiquei ofendida. Porque você teve um entendimento daquilo que a pessoa fez diferente daquela pessoa que fez esse comentário para você, né? Então, como que funciona esse processamento auditivo, né? Então, ele inicia lá na orelha externa, e daí ele vai passar para o nosso conduto auditivo, membrana do tímpano, os ossículos, vai chegar na cóclea, no nervo, no tronco, até chegar lá no nosso cérebro. E lá no nosso cérebro funciona como? Funciona através de mecanismos fisiológicos que o cérebro vai fazer, e a resposta desse mecanismo fisiológico é a habilidade auditiva. Então, você é hábil nesse mecanismo fisiológico que o cérebro fez para você entender, a compreender aquilo, ou você não é hábil, ou você tem um distúrbio, você tem um transtorno naquela habilidade auditiva específica, porque nós temos várias, nós vamos aqui elencar e verificar todas as habilidades auditivas, né, para a gente poder entender, e a partir do momento que a gente entende a habilidade auditiva, a gente também começa a observar e entender quando que a gente, como profissional da saúde, como neuropsicólogo, como psicólogo, como neurologista, enfim, médico ou professor de escola, a gente vai verificar do comportamento daquela pessoa, de falar: pode ser que essa pessoa tenha processamento auditivo alterado e a gente precisa intervir, a gente precisa encaminhá-lo para uma avaliação, a gente precisa encaminhá-lo posteriormente para uma terapia, a gente vai precisar intervir, né? Então vamos lá. As habilidades auditivas, nós elenquei no número de 9 habilidades auditivas, sendo que essas 9 habilidades, todas elas vão envolver uma atenção seletiva. Eu vou explicar o que é cada habilidade e o que seria essa atenção seletiva, certo? Então vamos lá. Então, a localização da fonte sonora é uma habilidade auditiva muito importante, até importante para a nossa segurança pessoal. Por quê? Porque é saber da onde vem a direção do som. Então, quando você vai atravessar uma rua, por exemplo, talvez uma rua de mão dupla, que não tenha semáforo, ou você está atravessando no meio da rua sem estar na faixa de pedestre, o que é errado, mas muitas pessoas fazem isso, a gente precisa ouvir para ver da onde que vem o carro.
né. Então uma habilidade até para a segurança da nossa vida, né. No jogo de futebol, o jogador de futebol precisa saber aqui, passa a bola ali, né. Quando a gente está dentro de uma sala de aula, o professor não fica sempre parado no mesmo lugar falando, né. Hoje, com a pandemia, né, o professor fica parado olhando para a câmera, como eu estou agora, né, então fica um pouco mais fácil. Mas numa situação de sala de aula, o professor caminha na sala, né, e para aquela pessoa que tem uma dificuldade nessa habilidade, vai ficar um pouco difícil, de discriminar e de entender o que esse professor está falando, né. A gente vai ter também a habilidade de ordenação temporal, ou organização temporal. Então a pessoa se organizar no tempo, se organizar, eh, com as suas coisas da vida mesmo, sua agenda, ou as matérias escolares, né, nas suas atividades do dia, então, de manhã eu vou no médico, depois eu vou trabalhar, depois eu vou para o almoço, né, e a organização mental também está dentro dessa ordenação temporal. Então você estudou, né, o que é o começo, meio e fim. Às vezes numa redação, ficou meio sem pé nem cabeça, ou aquilo que você escreveu para um amigo no WhatsApp, né, que hoje a gente usa muito o WhatsApp, fica sem pé nem cabeça, porque você não sabe se organizar mentalmente, porque às vezes a gente vai começar a contar algo para uma pessoa e a gente começa do fim, ou começa do meio, e para a gente está muito claro a informação que a gente quer passar, mas para o ouvinte, para a pessoa que está do outro lado do celular lendo ou te ouvindo, não está claro, porque ele não sabe como começou tudo, ele não estava dentro de você para saber. Então, por isso a importância, dessa organização mental, né, até mesmo para a gente escrever uma mensagem no WhatsApp. Várias vezes eu recebo mensagens, eu falo: "Não entendi o que você quis dizer", porque a pessoa acha que eu estava dentro da cabeça dela e já sei previamente tudo que ela queria, né, então a pessoa já fala, o final ou fala metade do que ela queria falar, né. E para essa organização temporal, a gente também vai precisar de uma memória auditiva, né, porque os neuropsicólogos aí que aplicam, testes de QI e tudo mais, eles têm várias memórias que eles investigam, né, memória imediata, memória evocada. Aqui no processamento auditivo, a gente vai se tratar da memória auditiva. Então a gente precisa de uma memória auditiva para a gente ter essa habilidade de organização temporal. Então aqui eu coloquei, porque é mais fácil quando a gente vê visualmente as coisas. Então vai ter muitas coisas visuais, porque é mais fácil a gente entender a habilidade visual, porque ela é palpável, do que a gente entender a habilidade auditiva. Mas é para a gente pensar, fazer esse link do que a gente faz com a visão, a gente também vai fazer com a nossa audição, né. E a gente vai ter ordenações temporais simples e ordenações temporais mais complexas. Por exemplo, nessa sequência lógica, né, a mamãe chamou para almoçar, então o que que ele vai fazer primeiro? A mamãe chamou para almoçar, ele já vai logo sentar na mesa e comer, ele vai parar de brincar, ele vai lavar as mãos, qual é a ordem desse acontecimento? Então tem crianças que têm dificuldade disso, adultos, adolescentes têm dificuldade de se organizar. Como que eu vou fazer, né? Carol usou o banheiro, o que que ela vai fazer primeiro? Lavar as mãos, sentar na privada, ler o livro, pegar o livro depois, qual é a ordem, dessa situação? E tem até testes em crianças que a gente mostra essas, ordenações temporais simples do que deve se ocorrer primeiro, segundo e terceiro, né, se vocês, observam que tem até um quadradinho aqui branco para a criança colocar o número, ou uma pessoa que teve traumatismo craniano, ou teve um AVC, a gente pede para ela organizar, às vezes a pessoa tem essa dificuldade, né. Essa é um outro tipo de organização, mas para nos remeter à organização que a gente tem da memória auditiva, tá. Nós vamos ter a habilidade de fechamento auditivo. O que que é a habilidade de fechamento auditivo? É quando a gente tem um ambiente muito ruidoso, a gente ouve partes da informação e por essa parte a gente pega o que a pessoa, queria falar. Por exemplo, conversa no telefone, está no shopping, conversando no telefone, aquele barulho muito alto numa praça de alimentação, você, entendeu o que a pessoa está falando, ou está numa festa, né, e a pessoa cochicha no seu ouvido, e às vezes salas de aula muito ruidosas, né, então é uma informação que ela vem um pouco degradada. O teste que faz isso, ele vai falar, monossílabos, né, esses que
essa figura está mostrando, vai, jaz, mel, cão, tio, com ruído junto. E a pessoa vai ter que, no meio desse ruído, saber qual informação que está sendo falada, para a gente avaliar essa habilidade de fechamento auditivo. A gente tem outros testes que avaliam, mas esse é um dos que a gente pode avaliar o fechamento auditivo. A outra habilidade, né, aqui que a gente, para ilustrar do fechamento visual, para a gente remeter, né, ao fechamento auditivo, que é a parte pelo todo que eu disse. Então, na marca Adidas, né, a gente vai ver essas listas e já vai nos remeter ao logotipo da Adidas. Por essas pintinhas, né, e esse animal se movimentando, a gente remete a um dálmata, que a gente está vendo. Então, só enxergando as partes, não está desenhado dálmata bem definido, mas a gente consegue fazer um fechamento visual e enxerga esse dálmata, assim como aqui o ketchup de Heinz, que a gente vê as partes do tomate, né, para remeter que ele é puro tomate, também mais de uma informação, mas a gente consegue fechar visualmente e ver que é um comercial do ketchup Heinz, né, e a gente faz isso auditivamente, né? A gente usa mecanismos lá no nosso cérebro, lembra dos mecanismos fisiológicos, que a gente escuta a parte e compreende o todo. Então, essa seria a habilidade auditiva de fechamento auditivo, né? Eu coloquei a parte visual só para a gente conseguir fazer um link um pouco mais fácil, porque só a parte auditiva às vezes fica muito subjetivo para a gente entender, né? Outra habilidade auditiva, né, é a figura fundo, que a gente pode falar de sons verbais e sons não verbais, né? Então, é você conseguir voltar a atenção naquilo que realmente você precisa voltar a atenção, né? Então, aqui eu coloquei enxergar as verdades em duas opiniões, o entendimento de piada, de ironia, né? Então, ó, você conta uma piada engraçada e os amigos não entendem e você precisa explicar, né? Aquele famoso, ai, me explica que eu quero rir também, né? Então, quem ri por último não ri melhor, eu faço sempre essa piadinha, né? Quem ri por último não ri melhor. Quem ri por último é que tem uma dificuldade de processar o som, né? Não entendeu a nuance que tem naquela fala, né? Então, aqui eu coloquei a figura fundo visual para nos remeter lá o que acontece no nosso cérebro com a parte auditiva. Então, a gente olha aqui para essa figura, a gente consegue ver duas imagens. Então, dependendo do ponto que você olhar, você vai ver aqui nessa figura, aqui, vou colocar a seta que ela é branca na parte preta, né? A gente consegue ver um cálice. Mas se você olhar por outro ângulo, você vai ver aqui uma testa, o nariz, a boca da pessoa. Então, você vai ver dois perfis de pessoas. Então, dependendo do ponto que você olha, isso é uma figura fundo visual. E você consegue fazer isso auditivamente, né? Lembrando que a gente está remetendo para a parte auditiva. Outra visualização aqui nessa figura, a gente vai ver aqui um cabelo branco, o nariz, a boca, o queixo, os olhos, né, a sobrancelha. Aqui um idoso careca, o cabelo, né, o nariz, os olhos. Então a gente vê dois idosos de perfil se olhando. Mas se você olhar para outro ponto, você vê dois mexicanos, né? Me remete ao mexicano, esse chapéu, o bigode, os olhos, a viola que ele tocando, ele aqui com as pernas, né? Um pé colado no outro, aqui tocando a viola, e o outro segurando um jarro na cabeça, né? Olhando para esse companheiro que está tocando, aqui uma mulher saindo de uma porta, né? Então, dependendo de onde você olhar, o ponto que você olhar, você vai ver uma imagem. Aqui a gente vai ver a árvore, né? Se você olhar de uma forma, você vai ver a árvore. Se você olhar para um outro ponto, você vai ver aqui um gorila, aqui o cabelo, os olhos do gorila, o nariz, a boca, né? E aqui um leão ou um leopardo, enfim, um olhando para o outro de perfil. Tá? Então, isso para nos remeter, que a gente faz esse mecanismo fisiológico dentro do nosso cérebro para fazer essa figura a fundo auditiva, né? Nós vamos ter outra habilidade aqui auditiva, que é o processamento temporal, né? O que que esse processamento temporal ele faz, né? É uma habilidade que ela vai envolver a nossa discriminação da frequência, então esse som, ele é agudo, que é o som mais fino, é um som grave, né? É uma voz feminina, uma voz masculina, a pessoa está falando, a intensidade está falando alto, está falando baixo, né?
né, ou falando forte ou falando fraco, né, alguns audiologistas preferem fraco e forte, porque alto e baixo, na ciência remete à frequência, mas aqui a gente está, numa conversa com vários profissionais de saúde, então a gente pode, o volume da TV que você aumenta, que você abaixa, e a duração desse som, né, o quão longo foi esse som, foi um pi ou foi um pi, né, a frequência foi um pipô, né, e a intensidade um pi ou um pi, né. O que implica isso no dia a dia, na vida da gente, a gente saber, discriminar isso, né. É uma implicação que a gente fala nos aspectos suprassegmentares da fala. O que é isso, aspectos suprassegmentares da fala? É o entendimento da piada, da ironia, do duplo sentido, como lá, também na figura fundo vai nos remeter tudo isso. E o aspecto sentimental da fala, né. Então tem pessoas que às vezes só pelo seu bom dia fala: "Você tá triste hoje", você falou bom dia sorrindo, a pessoa fala: você não tá bem hoje", né. Então essa pessoa ela tem essa habilidade de processamento temporal, porque pela nuance da frequência que você falou, ou até mesmo na intensidade que você falou, a pessoa percebe o sentimento que você está carregando naquela fala, por mais que você fale: "Eu estou muito feliz hoje". Né, e é um muito feliz que é triste, né, ela não tá falando: "Eu tô muito feliz hoje", né. E essa nuance, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas que têm um transtorno do processamento auditivo não conseguem perceber, né. E daí vai gerar aí, dificuldades até no comportamento social dessa pessoa, né, porque acaba atropelando, né, acaba não percebendo o sentimento do outro. Não faz isso de propósito, né, faz isso por uma dificuldade. Então aqui o som forte e o som fraco, né, maior intensidade, menor intensidade, aqui uma onda, né, acústica, que nos mostra como que é traçado um som forte e um som fraco, né. É a duração, então pi, pi, por exemplo, né, desse som longo, som curto. E aqui o som grave, o som agudo, então dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Minha voz é péssima, né, mas que o som, vai ficando mais agudo, mais fininho, né, ou vai ficando mais grosso, mais grave, né, porque eu ensino para as crianças com um som mais grosso e um som mais fino, certo? E a separação binaural, então você consegue o quê? Voltar a atenção somente para a orelha direita ou somente para a orelha esquerda, né, então nós temos um teste que fica uma história, há muitos anos, durante o período fica de um lado, e o outro fala: "Porta larga para ser mais rápido", né, vai falando umas frases e a pessoa tem que se esquecer do que é dito num ouvido, e prestar atenção no outro, e a gente vai fazer isso nos 2 ouvidos, né. E a gente, às vezes faz isso no mesmo ouvido também, tem um teste que faz tudo isso no mesmo ouvido. Ou, por exemplo, a gente faz um teste que chama teste de código de dígitos, que falam 4 dígitos, 2 no ouvido direito, 2 no ouvido esquerdo, mas, há 2, dígitos que eles vão ser parcialmente sobrepostos e a pessoa vai ter que voltar a atenção só para a orelha direita ou só para a orelha esquerda e as informações estão chegando ao mesmo tempo nos 2 ouvidos, né. E a gente também vai ter uma outra habilidade que a gente tem que integrar. Então vai chegar, por exemplo, 2 palavras no ouvido, 2 palavras no outro, e a gente vai ter que repetir, unir, né, e falar essas 4 palavras. Por exemplo, nesse teste, né, que ele fala: "Bota fora, pega fogo". Então, bota fora é tudo falado no ouvido direito, pega fogo é tudo falado no ouvido esquerdo. Mas as 2 palavras do meio, fora e pega, elas são sobrepostas, né, parcialmente sobrepostas. A pessoa tem que unir tudo isso e devolver. Então, ela vai ter que ter memória auditiva, né, ela vai ter que ter organização, porque ela tem que falar numa ordem, né. Então esse teste especificamente, ele vai envolver várias habilidades auditivas num teste só, né. E a resolução temporal. O que seria essa resolução temporal? A resolução temporal é nós decidirmos se a gente ouviu um ou 2 sons, por exemplo, discriminar o fonema F do V, que é uma diferença, muito pequena, o P do B, o T do D, o C do G, né. Então a gente, discriminar a diferença. Eu estou olhando aqui meu horário, que eu pus um cronômetro para mim, eu tenho pouco tempo, então eu vou acelerar um pouquinho mais. Atenção seletiva, então a gente voltar a atenção somente para aquilo que a gente
quer, né. Então, por exemplo, tem 2 colegas ali conversando na sala de reunião, mas eu tenho que prestar atenção no que o chefe está falando na reunião. Então, desligar daquilo para ouvir o chefe, ou numa situação de sala de aula, que sempre tem um coleguinha ou outro conversando, e voltar a atenção ali para o professor, que o professor está falando, certo? E quem pode ter esse transtorno do processamento auditivo? Só as crianças? Só os adolescentes? Só os adultos? Só os idosos? Não, todas as pessoas, homens e mulheres de todas as idades, a partir do bebê até o idoso, pode ter um transtorno do processamento auditivo. Pode ser que essa criança carregue até a idade adulta esse transtorno do processamento auditivo, pode ser que ela adquira esse transtorno do processamento auditivo, né? Ou por um acidente vascular cerebral, ou por falta de estímulo, né? Do ambiente dela, ela pode adquirir ou por otites, infecções de ouvido recorrentes, internações, enfim, várias, vários problemas, de saúde que a gente pode acontecer, ou até mesmo sociais e ambientais, podem nos levar a ter, um distúrbio, um transtorno do processamento auditivo, né. Então o que que é esse transtorno do processamento auditivo? Então, ele constitui na desordem das habilidades do indivíduo em atender, discriminar, reconhecer, recordar, compreender a informação que vem via sentido da audição, mesmo que a pessoa apresente uma audição normal e apresente uma inteligência prejudicada, porque deficiente auditivo também pode ter a desordem, né, o transtorno do processamento auditivo ou não, né. A gente já crê que ele terá por ter um problema auditivo, uma deficiência auditiva, mas às vezes isso ele só tem mesmo um problema auditivo e não tem um problema de processamento auditivo, isso pode acontecer, tá. Então o transtorno do processamento, ele é um transtorno funcional da audição. Então, o indivíduo, ele ouve normalmente, mas tem uma dificuldade de interpretar. Ele, escuta, mas não entende, ouve, mas não entende, né. Então nós temos uma prevalência, nós temos só estudos, internacionais, não temos estudos brasileiros, né, que de 97 que de 2 a 3% da população tem uma dificuldade de processar o som. Nos Estados Unidos, eles fizeram que 1,94, quase 2 crianças da cada 1.000, né, tem, um distúrbio de processamento auditivo, né. E daqui eu vim com alguns dados de distúrbio de aprendizagem de 5 a 10% dos alunos, né, eh, de distúrbio de aprendizagem da leitura aqui na Inglaterra, porque está, completamente ligado, né, a maioria das queixas que vêm ao consultório é: "Meu filho tem dificuldade escolar", né, sendo que muitos adultos poderiam vir e muitos idosos também poderiam vir, a ter essa desconfiança, mas geralmente o calo aperta mais na questão escolar, né, ou não estou conseguindo ir indo bem na faculdade e vem essa procura, né, ou em algum curso técnico, enfim. Né. Então a gente vai conseguir, chegar ao nosso objetivo tendo um transtorno do processamento? Então o transtorno do processamento auditivo impede da pessoa, por exemplo, se formar na faculdade, ou fazer o ensino fundamental, ou o ensino médio, ou o ensino infantil? Não, ela vai chegar. Só que olha só, sem o transtorno do processamento auditivo, é uma pista lisinha, né, de São Paulo a Campinas tranquilo, a velocidade é bem mais rápida, né. Agora com processamento auditivo, uma estrada toda esburacada, fura o pneu para o meio do caminho, se atrasa, né, é um tempo maior, uma dor de cabeça maior, enfim, um transtorno, né. Então quando que a gente vai suspeitar? Porque o tema da palestra era esse, né, transtorno do processamento auditivo, quando suspeitar. Então vamos lá. Quando a gente está relacionado somente ao transtorno do processamento à audição, então uma atenção auditiva prejudicada, então não consegue ficar muito tempo concentrado na informação que é só falada, só auditiva, dificuldade de atender, "Ô, João, João", por exemplo, e demora para, se ele está no celular, tá fazendo, demora para falar: "Oi, o que você quer?", né, não tem essa prontidão, "João, oi", não, "João, João, João", né, por exemplo. Uma dificuldade de compreender ambiente ruidoso, então a pessoa está no banco de trás do carro, "Ah, não entendi, não entendi, não entendi", ou num shopping, ou num lugar muito barulhento, a pessoa não entende, ou você pergunta uma coisa, ela responde outra nada a ver, né, uma memória auditiva ruim, né,
uma dificuldade de acompanhar a conversa das pessoas, então tem um grupo conversando, essa dificuldade de acompanhar o que um falou, o que o outro falou, então às vezes nem comenta, ou se comenta, às vezes comenta uma coisa nada a ver daquele grupo conversando, né? É, o transtorno do processamento auditivo ligado à comunicação e aprendizagem. Quando que a gente pode desconfiar? Então, uma dificuldade na memória para nomes, para números, de dar um recado que ouviu no telefone, por exemplo, contar uma história, né? Uma dificuldade na utilização da regra gramatical, né? Uma inabilidade em matemática, raciocínio lógico, quem está no ensino médico, principalmente em geometria, em física ótica, né? Tem um tempo de resposta identificado, então você pergunta uma coisa, você demora, 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 e daí responde, né? Se você não tem essa paciência de esperar, você responde na frente da pessoa, né? Uma alteração de noção da lateralidade, pede muita repetição, né? Então, geralmente, quem tem o transtorno do processamento tem uma dificuldade. Ah, já deu meu horário aqui. É, tem uma dificuldade. Raquel, Raquel, Oi, desculpe interromper. Pode seguir, tá? Pode tá seguir ok. para concluir. Então, vou passar aqui um pouquinho do tempo de vocês, vamos lá. É, Então, aqui, ligada à comunicação escrita. Então, nós vamos ter trocas, às vezes, de grafema fonema, então, troca F por V, P por B, T por D, né? Uma dificuldade de compreender aquilo que lê, uma lentidão para realizar uma cópia da lousa, por exemplo, né? É uma letra feia, a gente pode ver, uma desorganização no nível espacial, na escola a gente pode ver no caderno que a pessoa não consegue escrever na linha, ou fica muito desorganizado aquele caderno, né? A mesa da pessoa na escola, né? Ou no trabalho, né? Uma dificuldade de aprendizagem, né? Às vezes esquece de pôr uma letra ou outra, e às vezes até esquece de escrever palavras, né? Aqui no comportamento social, né? Porque a gente, quando tem o transtorno do processamento auditivo, nós podemos ter uma parte psicológica envolvida muito grande, né? Que às vezes a pessoa vai para o psicólogo tratar autoestima, tratar depressão, a ansiedade, né? E o psicólogo vai trabalhar com isso de uma forma brilhante, mas de repente, por trás disso é um processamento auditivo alterado, que se a gente trabalhar em conjunto com o psicólogo, essa pessoa vai conseguir realmente na raiz do problema e resolver, enfim, toda essa dificuldade dela. Então, uma baixa autoestima, muitas vezes a pessoa que tem processamento auditivo tem, porque ela percebe, né, ela tem inteligência normal, ela percebe que ela entende muita coisa errado, que ela erra muito mais que os outros. Então, ela vai percebendo isso. Uma distração, né? Uma pessoa mais distraída, vive no mundo da lua, né? A desorganização, ela sabe que ela é desorganizada, e quanto isso atrapalha na vida dela, né? É, uma agitação, né? A, a pessoa começa a se isolar porque ela sabe que ela não está muito bem inserida ali, as pessoas não entendem muito bem ela não entende muito o que as pessoas querem falar, ela quer fazer amigos, mas tem uma certa dificuldade, né? São pessoas impulsivas, então ela já vai fazer e não pensa muito com calma daquilo que é, qual a atitude que ela deve tomar, né? Então tudo isso vai gerando frustrações, né? E às vezes pode ser de um comportamento do processamento alterado, e a pessoa vai procurar um psicólogo, porque o que ela vê é isso, né? Essa dificuldade dela de socializar, essa dificuldade dela de enxergar os verdadeiros potenciais dela, né? E ela vai trazer isso para o psicólogo. Então, o psicólogo pode ter um olhar, né? De ver, olha, tem essa questão, aquela questão, e falar, não, essa pessoa tem um processamento auditivo alterado, né? Ou um neuropsicólogo, ou um neuropediatra, ou até mesmo um neurologista, pode começar a inferir sobre isso quando vê todos esses comportamentos, né? Quando a gente suspeita de um transtorno do processamento auditivo. Certo? Aqui eu já iria iniciar porque o transtorno do processamento auditivo afeta na aprendizagem, mas não é assunto da palestra, e daí eu vou passar muito do que realmente a gente seria palestra para um outro momento, tá bom?
Então, só para a gente finalizar e fechar, então, a pessoa tem transtorno do processamento auditivo, foi diagnosticada, ou profissional identificou, e daí acabou, vai morrer com o processamento, senta e chora, porque você tem essa alteração, não tem o que fazer, não. A gente tem tratamentos, a gente pode melhorar essas habilidades auditivas, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida dessas crianças, desses adultos, desses adolescentes, desses idosos, dá sim para ajudar, para melhorar, né? Então, uma das formas seria o treinamento auditivo acusticamente controlado, o treino auditivo em cabina, que algumas pessoas falam, no qual a gente vai trabalhar as habilidades auditivas e por meio de neuroplasticidade, né? Então, a gente treina aquilo que nem academia, né? E a gente acaba conseguindo desenvolver melhor essa habilidade auditiva, às vezes a gente consegue normalizar, às vezes a gente consegue só melhorar, então vai depender muito do caso, porque hoje a gente tem um acesso à comunicação muito importante, então a gente sabe que existem as comorbidades. A pessoa pode ter transtorno de processamento auditivo, hiperatividade, déficit de atenção, ou ser uma criança limítrofe, ou ter um distúrbio de leitura escrita associado, ou um autismo associado. Então, pode ter várias comorbidades associadas que não só o processamento, ou a dislexia, né? Por exemplo, então só o processamento auditivo não vai resolver tudo, mas vai ajudar, né? Vai ser de grande valia para o auxílio dessas pessoas com transtorno do processamento que tem outras comorbidades. Quem tem só o transtorno do processamento auditivo, chuchu, belezinha, vai ficar super bem rápido. Mas quem tem outras comorbidades vai precisar de uma intervenção e avaliação de uma equipe multidisciplinar. Vai precisar de um neuropsicólogo, de um psicopedagogo, enfim, de vários profissionais, de um neuropediatra, né? Vários profissionais aí auxiliando, tá? A própria terapia fonoaudiológica pode tratar o processamento auditivo, não necessariamente é necessário ter a cabine, é necessário fazer esse treinamento auditivo acusticamente controlado. Isso vai depender do quê? Vai depender de cada paciente. Então, o perfil de cada paciente norteia o profissional que vai indicar essa intervenção, essa terapia, qual vai ser a melhor. Às vezes, crianças muito pequenas, ou crianças que têm pessoas que têm fobia, né? Vai se dar melhor dentro de uma terapia fonoaudiológica. Outras pessoas já vão se dar melhor dentro do treinamento auditivo acusticamente controlado. Isso só o profissional avaliando para falar, né? A aprendizagem de instrumento musical, ela há diversos estudos que vai auxiliar no desenvolvimento de várias habilidades auditivas, bem como do processamento auditivo, né? E aqui, né, eu elenquei as outras terapias, a musicoterapia também, como uma ferramenta importante de tratamento, né? Aqui tem um e-mail meu, se vocês quiserem fazer algum contato, né? Eu queria agradecer a todos vocês, a Praxis, a Ana Paula, né? Eu estou disponível aqui para eventuais dúvidas. Se vocês quiserem deixar no chat, nós vamos respondendo assim que possível, né? Nós vamos elencar como são um número muito grande de inscritos, de pessoas assistindo, né? A organização do evento nos informou isso, então nós vamos, às vezes, aglomerar as perguntas mais pertinentes, mais interessantes, e vamos responder. E se caso a sua pergunta, a sua dúvida não foi solucionada na descrição do vídeo, não tem problema nenhum, vocês podem me enviar um e-mail se vocês acharem interessante, eu estarei à disposição de todos. Agradeço muito pela oportunidade, boa tarde e até a próxima.